Porque, na verdade, quando a gente fala de alegria, a gente associa imediatamente a gargalhada, a riso, a momentos de felicidade. Mas essa não é a essência da alegria. Precisa entender que a alegria na vida do cristão ela não é uma opção, ela é um mandamento, né? A gente precisa se alegrar. A alegria é uma ordem. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos para o livro mais alegre da Bíblia, Filipenses, capítulo 4, escrito pelo apóstolo Paulo. É uma carta de Paulo aos Filipenses. E ele escreve essa carta diretamente, exclusivamente de uma prisão. E que coisa, né? Que é até hilário, assim, a gente pensar numa situação dessa. Porque a pessoa estava presa e ele simplesmente está falando, se alegrem. Ele dá uma ordem, né? Se alegrem, que é o que diz lá no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Não basta ele falar uma vez, ele repete a afirmação. E é sobre isso que a gente quer falar. Porque, na verdade, quando a gente fala de alegria, a gente associa imediatamente a gargalhada, a riso, a momentos de felicidade, momentos de prazer. E não que isso esteja errado, né? Realmente, isso tem a ver com você estar alegre, mas essa não é a essência da alegria. Se você buscar no dicionário o significado de alegria, tem a ver com contentamento, assim, intenso, com uma plenitude, sabe? Com algo, assim, completamente satisfatório. É muito mais além, é muito mais profundo do que você só viver sorrindo, do que você só viver na brincadeira. É um contentamento profundo, sabe? Esse é o estado de alegria. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta dos Filipenses. E lá em Filipenses 4:7 diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O que seria, né, essa paz que excede todo o entendimento? Acredito que a maioria aqui já passou por situações difíceis em que você se aproximou do Senhor e você conseguiu superar, você conseguiu ficar bem, conseguiu se alegrar. E as pessoas provavelmente devem ter percebido e perguntado: cara, como é que tu tá assim se tu passou por tudo isso? Então é essa paz que vem dos céus, né? Essa paz que excede todo o entendimento, que é quando você tá ali em situações difíceis e mesmo assim você consegue se alegrar no Senhor. E lá no mesmo capítulo, no versículo 11, diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. Então, por mais que a gente tenha, né, situações ali difíceis, a gente consegue, quando a gente tá ali, né, próximo do Senhor, a gente consegue se alegrar, mesmo em situações difíceis. Então, a gente precisa entender que a alegria na vida do cristão ela não é uma opção, ela é um mandamento, né? A gente precisa se alegrar. A nossa felicidade, a nossa alegria, como a Giovana falou, ela não tá nesses momentos, ela não tá baseada nas coisas aqui na Terra. Limitado a isso, né? Baseado nas coisas aqui na Terra. Também claro, Sim. que fica alegre com uma situação, né? Um momento. Mas a gente precisa entender que a nossa maior alegria, ela precisa estar no Senhor. A nossa maior satisfação deve estar no Senhor. E aí, é muito curioso, porque eu fico imaginando, quando eu leio, né, assim, principalmente as cartas de Paulo, eu gosto, assim, de me transportar para a época, né? Eu fico imaginando os filipenses lendo essa carta e sei lá o que se passava na cabeça deles. Talvez eles pudessem achar que Paulo estava sendo até hipócrita, né? Mas como assim esse cara vem falar pra eu me alegrar, ele vem dar uma ordem, né? Me ditar esse mandamento pra eu me alegrar, pra gente se alegrar. Eu duvido que ele tá alegre, ele tá preso, ele tá jogado lá no fundo de uma prisão. Como que uma pessoa pode estar alegre numa situação como essa? Mas por que ele não estava sendo hipócrita? Porque, apesar dele não estar no momento de alegria, né, ali feliz e tal, mas ele conseguia, além disso, apesar disso, perdão, ele conseguia extrair a verdadeira alegria, que está vinculada à paz que excede todo entendimento. Por isso que no mesmo capítulo ele lança essa, né? Ele fala: a paz que excede todo entendimento. Porque essa paz que eu estou sentindo agora, e porque eu estou sentindo essa paz, ela me permite que eu me alegre, ainda estando preso, ainda estando aqui com fome, com frio, passando por N situações, né, que ele deve ter passado ali naqueles momentos. Então é dessa alegria que o apóstolo Paulo está falando. Então quer dizer que eu não vou ter momentos, eu não posso chorar, não posso ficar triste. Já conviu com aquela pessoa que é 24 horas ligada no 12, tudo ela tá sorrindo, ela tá alegre, até incomoda às vezes, né, porque essa pessoa não para um segundo não, pelo amor de Deus, super imperativa e tal. Mas não é que você tem que viver assim, entendeu? Lógico, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos de dor. E isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do ser humano. É experimentar esse tipo de alegria
que ele tá falando, apesar de hoje ser um dia em que eu estou triste, em que eu estou chorando, em que eu estou passando por determinada situação difícil, mas nada é capaz de roubar a minha alegria interna, a alegria da salvação. E justamente essa alegria que o Senhor quer que nós cultivemos no nosso coração, a alegria da salvação. Tem dias que, assim, realmente a gente não quer sorrir, a gente não consegue sorrir, a gente não consegue ver graça em nada terreno, mas que nesses dias a gente consiga ver graça no Senhor, que nós consigamos ver graça na salvação, porque de fato a salvação é uma graça sobre nós. Os momentos tristes, eles vão existir, a gente vai ter o dia mau, o dia ruim, mas a preocupação de Paulo aqui na verdade, são esses dias se perpetuar. Exato. Não ser só um momento. Prevalecer. Prevalecer. E você acabar prolongando esses dias e aquilo ir só afundando, Isso. né? Só te afundando. E lá no versículo 7, ele continua dizendo assim, ele não só fala, como ele nos instrui como fazer isso. Ele fala, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Lá em Abacuque fala sobre isso. Se eu me atrasei para chegar em determinado lugar, vou agradecer, vou me alegrar, porque a gente viu recentemente, né, essa tragédia com o voo ali, né, do avião que infelizmente caiu no interior de São Paulo, e quantas pessoas deram entrevista depois falando que chegaram atrasadas no aeroporto, não embarcaram e estão vivas. Então, assim, quantas vezes a gente não se atrasa pra chegar em algum compromisso, e aí a gente não entende, a gente, caramba, mas era pra eu ter chegado a tal hora, caramba, mas essa viagem não deu certo, não sei o quê. E às vezes Deus tá te livrando, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente procurar se alegrar nas pequenas coisas, e não somente naquelas coisas que estão visíveis, né, aos olhos humanos. Ah, não, isso aqui é fácil eu me alegrar nisso daqui. Mas e nas coisas difíceis? Como que eu posso me alegrar diante de uma escassez? Como que eu posso me alegrar diante de um desemprego? Diante de tantas coisas, né, gente, que nos assolam. Mas é possível. Como? Ah, Giovana, tu tá dizendo que é possível sorrir com fome? É possível sorrir no luto? Quando a gente fala dessa alegria que Paulo tá falando, é perfeitamente possível, porque não é uma alegria que está limitada a risos, a gargalhadas, a momentos felizes ali, humanos falando, mas é uma alegria que está ligada à satisfação que só o Senhor pode nos dar. E olhando assim para o que o Paulo escreveu, né, ela era uma carta de incentivo, imagina, o povo já estava lá, ele já estava numa situação difícil, o povo também. E aí ele vai escrever uma carta só lamentações. Lamentações de Paulo. Não, ele precisava incentivar. Então não é que a gente não vá ter esses dias maus repetindo. Não, é porque a gente não precisa perpetuar esses dias. A gente precisa lembrar das promessas que o Senhor tem, né? Do tudo que o Senhor já fez. E diante das perdas também, entender que nada é nosso, né? Tudo é do Senhor. Por falar em alegria, a gente quer finalizar esse vídeo hoje com um versículo muito conhecido, né? Que tá lá no livro de Lamentações, que ele fala sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos, né, nos dias ali difíceis, nos dias em que a gente não quer sorrir, nos dias em que tá difícil a gente se alegrar, que a gente possa trazer à memória, de fato, aquilo que fortalece, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos revigora. Assim como o apóstolo Paulo colocou nessa carta ali, né, dando ânimo, injetando ânimo nos filipenses, que nós possamos, nos dias difíceis, lembrar disso. E falar, ainda que eu esteja passando por momentos difíceis, eu vou me alegrar, eu vou sorrir, mesmo por dentro estando quebrada, mas é porque o Senhor é a minha força, então eu vou me alegrar nele, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, tem um botão aqui, compartilhar, que você pode enviar para algum amigo, para alguma amiga que você sabe que está numa situação difícil e que precisa se alegrar, envia para ele e não sai desse vídeo sem deixar o seu like, hein? Até a próxima! Essa aqui é NVI. Mas eu já cheguei à conclusão que tem algumas NVIs que são diferentes umas das outras, sabia? Nos dias difíceis, nos dias nebulosos, nublados. Corta. Para a gravação. Envia esse vídeo para essa pessoa e não esquece de sair do vídeo sem deixar o like, hein? Não esquece.
esquece de sair. Eu não entendi, eu tô tentando entender que ordem, que comando foi esse. Não esquece de sair do vídeo sem deixar o celular.